Vamos conversar mais uma vez com o professor Marco Antônio Villa. Ouvimos aqui a manifestação de alguns parlamentares com esse pedido da renúncia e a ênfase na questão do impeachment, professor. Sim. Bem, primeiro esse último parlamentar que eu vi falando aí, ele não leu a Constituição, né? É necessário primeiro ler a Constituição. No segundo biênio presidencial, caso o presidente, por exemplo, renuncie e tal, a eleição ela se dá pelo Congresso Nacional, só votando, portanto, os 513 deputados federais, 81 senadores, e que vão eleger, portanto, indiretamente um presidente tampão que vai concluir o mandato iniciado a 1º de janeiro de 2015. É isso que dispõe a nossa Constituição de forma clara, sem nenhum problema, não há nenhum problema de interpretação. A convocação de uma eleição direta, como disse esse senhor, aí levaria necessariamente à aprovação de uma emenda constitucional. Portanto, não é bem como ele disse e tal. E não cabe ao TSE fazer isso, caberia, portanto, ao Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. E por que é necessário esclarecer esses fatos? Porque nós vamos cair em algumas questões jurídicas, mas a questão central não é jurídica, a questão central é política, né? Ou seja, precisamos esperar que o ministro Fachin disponibilize tudo que tem, né? Todos os áudios, os vídeos, os documentos, transparência total. O país exige isso, porque vive a crise mais grave da sua história. Algo que eu já disse diversas vezes na Jovem Pan, que é uma espécie de mantra, que o impeachment não encerrou a crise política, o impeachment abriu a crise política. E a defesa da Lava Jato é indispensável, ou seja, graças à Lava Jato é que nós estamos descobrindo tudo isso. Ou seja, nós temos um sistema carcomido, usando uma expressão da década de 20, dos críticos da República Velha, essa é uma república carcomida. E os três poderes estão carcomidos, ou seja, o legislativo, o judiciário e o executivo. De acordo com as informações agora que estão saindo, são cerca, a JBS teria subornado 1.890, desde políticos, desde vereadores, passando por tudo. Imagina, quase 2.000 tal, né? As questões que envolvem diretamente o presidente, porque são vários planos, como se fosse um trabalho arqueológico, um corte estratigráfico, né? O primeiro plano é a questão que envolve o presidente da República. Caso a gravação realmente comprove que o presidente, em pleno exercício da função, portanto, não se aplica o inciso 4 lá do artigo 86, né? No exercício da função, tenha dito o diálogo que está aqui, que foi de conhecimento público agora à noite, e como foi recebido o dinheiro e uma filmagem da Polícia Federal que comprova isso, o recebimento através de um portador do presidente da República, aí não é só uma questão de pensar num processo de impeachment. Aí eu creio que o presidente teria o bom senso, sabendo o custo que seria para o país de tensão política, econômica e uma grave crise, numa proporção nunca vista na nossa história, ele teria o bom senso, caso isso seja disponibilizado e comprovado, né, aí ele teria de renunciar. E se renunciar, assume o presidente da Câmara e em 60 dias, bem, aí segue tudo o que dispõe a Constituição. É a crise mais grave. Agora, não envolve só o presidente da República, né, só como se isso fosse pouco, né, envolve, por exemplo, o candidato de 2014 da oposição, que foi o segundo turno, Aécio Neves. E também as provas parecem gravíssimas, pelo que nós sabemos agora que nós estamos no calor da hora. Mas não só, também tem a relação com Lula e Dilma, ou seja, teria um envolvimento, portanto, dos 4 últimos, teríamos a eleição de 2002, 2006, 10, 14, e em 14 o candidato da oposição também, que foi o segundo turno. É uma crise grave. E aí tem uma questão que me parece essencial, e eu não estou fazendo a profecia do passado, por isso que os registros são fundamentais. E nessa hora que a gente vai ver quem é quem. O STF, a segunda turma em especial, jogou um papel anti-Lava Jato. O ouvinte da Jovem Pan tem memória quando um ministro, que hoje está em São Petersburgo, que o STF virou STF Tour. STF Tour, hoje ele está em São Petersburgo, né? Ele disse que os juvenis que estavam na Operação Lava Jato, tinham juvenis, se referia de forma depreciativa ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores. Queria parar a Lava Jato. Portanto, parar a Lava Jato significa um ato antirrepublicano e de traição da pátria. E é caso de impeachment de ministro que queira, e acaba sendo, queira ou não, conivente com a corrupção. E isso é fundamental. É nessa hora que a gente vê quem é lacaio e quem não é lacaio, né? E isso é essencial. Aquilo que eu sempre falei está se revelando. Ou seja, que a estrutura carcomida chega às Cortes Superiores de Brasília. E eu estou me referindo especialmente ao ministro Gilmar Mendes. Eu não gosto de tergiversar. Gosto de deixar bem claro. Então, quando ele
depreciou a Lava Jato e quis calar a boca da Lava Jato, qual é a pergunta que se coloca? É que os interesses são muito maiores em Brasília. Não é uma questão que envolve uma empresa grande, é verdade, é a maior do mundo na área, mas envolve muita gente. E quem recebeu esses pagamentos? Tem advogados que receberam parte desse dinheiro, não é verdade? A gente vai aparecer o nome deles, eu sei já de alguns. Então a questão é muito grave. Eu estou satisfeitíssimo. E a Lava Jato tende até o final. O STF não segura mais. Não tem moral. E o ministro Fachin, que tem agido muito bem, está tendo uma coragem cívica republicana, que muita gente que não merece a toga que está lá, né, está indo até o fim. Eu creio que o ministro Fachin vai fazer o que os brasileiros esperam. Transparência. Disponibilizar tudo, mostrar que Brasil é esse. E aqueles que estavam querendo enterrar a Lava Jato eram lacaios a serviço da corrupção. E tem muitos lacaios. A Jovem Pan sabe muito bem, né? Então isso é muito importante. Nós estamos caminhando agora para proclamar a República, o que eu sempre falei. Nós vamos fazer o que o Deodoro ameaçou lá naquela sexta-feira, cedinho, no dia 15 de novembro de 1889. Vamos proclamar a República. Não há lacaio, não há traidores, não há gente que se locupleta com isso através da mulher, cunhado, filhos, nada disso. Nós somos o povo brasileiro que quer trabalhar, quer respeitar a coisa pública e quer viver num país digno. Eu acho que esse é o sinal. E você vai ver amanhã, esse Brasil vai pegar fogo. Não há segunda turma que segure. Não há de falar assim, mas está violando o legítimo direito de defesa. Hoje, e para concluir, o Estado Democrático de Direito está a serviço de corruptos. Nós somos o único país do mundo que tem 4 instâncias. A impunidade impera porque Brasília segura. E o ministro Félix Fischer, do STJ, agora eu estou no STJ, agiu muito bem, garantindo o depoimento do Lula no dia 10. E foi brilhante a ação do juiz Sérgio Moro, que tem muitos lacaios que atacaram o Sérgio Moro no dia posterior. E o juiz Sérgio Moro agiu de forma brilhante naquele dia. Por isso que ele é a maior figura do século XXI. E não há ministro de corte nenhum que queira depreciar esse juiz. E os procuradores da Lava Jato. Quantas vezes eu vi lacaios atacando o Deltan Dallagnol? E hoje nós estamos vendo quem é quem, né? E eu estou satisfeitíssimo, digo isso não com sentido de vingança, mas de justiça. Nós estamos caminhando e um dia vamos proclamar a República. Por isso que hoje é um dia histórico. A noite será histórica e essa noite será longa, os dias serão longos. A Jovem Pan vai cumprir o seu papel histórico, nunca se ajoelhando, nunca fazendo papel de lacaios, sempre defendendo o interesse maior do povo brasileiro, do respeito à Constituição e aos nossos valores éticos e morais. Esse é o professor Marco Antônio Villa.